Então, galera, na segunda questão dessa lista de exercício do primeiro capítulo do livro de termodinâmica do professor Mário, fala o seguinte: a segunda questão diz o seguinte: um gás percorre o processo descrito no exercício anterior e em seguida sofre uma compressão isocórica até um estado C, cuja temperatura é P0, a mesma do estado A. Nesse processo, ele recebe uma quantidade de calor Q. Suponha agora que o gás sofra um processo isobárico de A até C. Qual a quantidade de calor recebida nesse processo? Então, vamos lá fazer essa questão. O que ele fala? Vamos entender primeiro a física do problema. Eu vou iniciar desenhando graficamente o que acontece no gráfico PV, o que acontece é, nesse problema. Ele fala que inicialmente um gás percorre o processo descrito no exercício anterior. Em seguida sofre uma compressão isocórica até o estado de C. Então bora primeiro desenhar a parte que ele fala que o gás percorre o processo descrito no exercício anterior. A gente viu que no exercício anterior o gás sai de um ponto A, que é que tem uma pressão P0 e um volume V0, e vai até, sofre uma expansão adiabática e vai até um ponto B, que vai ter uma pressão V1 e um volume V1. Essa é chamada uma expansão adiabática. Só que o que acontece? Aí agora ele diz que em seguida sofre uma compressão isocórica até um estado C. A gente sabe que num processo isocórico, no processo isocórico, o volume é constante. E como é uma pressão, vou escrever aqui, num processo isocórico, isocórico, o volume permanece constante e a pressão vai aumentar se for uma compressão, e a pressão vai diminuir se for uma expansão. Como ele fala que é uma compressão e diz que sofre uma compressão isocórica até o estado C, cuja a pressão é a mesma que do ponto A. Vai ser uma pressão, vai ser um ponto que esteja basicamente aqui, porque a pressão vai ser a mesma. A pressão vai ser a mesma do ponto A, que ele fala que vai ser uma pressão P0. Então, vai ser uma curva não, uma reta, basicamente assim. E esse é o nosso ponto C. Beleza, esse é o nosso primeiro, é o que ele fala nas duas primeiras linhas do problema. Aí ele fala a seguinte coisa: nesse processo isocórico, o sistema recebe uma quantidade de calor Q, dado muito importante. Aí ele fala: suponha agora que o gás sofra um processo isobárico de A até C. Então, o que vai ser um processo isobárico? Um processo isobárico. Bárico. Um processo isobárico é um processo em que a pressão permanece constante. A pressão permanece constante. Então, se a pressão permanece constante e é isobárico, o que vai acontecer? Ele fala na questão que o gás sofre um processo isobárico, ou seja, de pressão constante, e vai de A até C. Ou seja, se vai de A até C, que pressão constante vai ser essa? Se inicia em A, a pressão é P0, então vai ser a mesma. Logo vai ser uma reta
da seguinte maneira: vai de A até C com a pressão P0. Então, esse é o nosso problema graficamente. Então, ele pergunta qual a quantidade de calor recebida nesse processo. Qual o processo que ele está se referindo? Nesse segundo processo, o isobárico. Porque no processo isocórico, nesses dois primeiros processos, que foi adiabática e isocórica, a quantidade de calor trocada aqui foi Q. Foi Q. Por quê? E esse Q aconteceu exatamente nesse processo de B até C. Porque a gente viu que de A até B, como é uma expansão adiabática, a quantidade de calor é zero. Então vamos lá resolver o problema. O que devemos saber para resolver esse problema? Devemos saber sobre a conservação da energia. E o que diz a conservação da energia? A conservação da energia na termodinâmica fala o seguinte, que a energia de um estado de equilíbrio, ela independe do caminho, ou seja, independe do processo utilizado para atingi-lo. Um exemplo, bora supor que eu quero chegar no ponto C, não é isso? Eu quero calcular a energia no ponto C. Essa energia no ponto C não vai depender do caminho que eu vou tomar. Ou seja, qual foi os caminhos que eu usei aqui? Eu usei o caminho que vai de A até B e depois chega em C. E usei o caminho que vai de A diretamente a C. Nesse primeiro aqui, eu usei primeiro uma expansão adiabática e depois um processo isocórico. E nesse segundo processo aqui, eu usei um processo, uma expansão isobárica. Então, a conservação da energia fala que para eu atingir a energia nesse ponto C, se eu sair de A, se eu sair de um estado A, se eu sair de um estado A, de pressão P0 e V0, quero chegar até um estado C, de pressão, deixa eu ver, pressão P2 e volume V2, vamos supor que seja isso aqui, vai depender do caminho dos processos que eu vou usar para chegar até PC. Ou seja, a variação de energia interna entre C e A vai depender do caminho que eu vou usar. Isso é o que fala a conservação da energia interna. Então é o que a gente vai utilizar para resolver a questão. Então bora primeiro calcular a variação da energia interna usando esse caminho 1. Vamos supor. Vamos primeiro calcular a variação da energia interna quando o processo vai de A. O processo que eu vou usar, os processos que eu vou usar é esse aqui. Vai de A até B e depois de B até C. Ou seja, para eu atingir o estado C, eu vou primeiro passar por B e depois de B para C. Então, qual vai ser a energia, a variação de energia interna nesse processo aqui? Então, vamos lá, usando a primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna vai ser igual ao calor trocado menos o trabalho. A variação de energia interna vai ser o quê? Vai ser a energia térmica final, que é o C, que é onde eu quero chegar, menos a energia interna de onde eu saí, a inicial, o A. É igual. Ele fala na questão que a quantidade de calor trocada nesse processo, ele fala aí, nesse processo ele recebe uma quantidade de calor Q. Quando o calor é recebido pelo sistema, o calor é dito positivo. E esse valor é Q, ele fala na questão. Menos o trabalho. Menos o trabalho que eu fiz nesse processo. Mas que trabalho vai ser esse? A gente vê
que esse trabalho pode ser escrito da seguinte maneira: o trabalho de A até C pode ser escrito da seguinte maneira. Eu posso dividir, posso escrever o trabalho de A até B, posso calcular primeiro o trabalho por esse processo e depois calcular o trabalho por esse processo. Aqui, o isocórico. Trabalho de B até C. Esse trabalho de A até B a gente calculou no exercício 1. Eu vou escrever aqui. Trabalho de A até C igual. O trabalho de A até B a gente calculou no exercício 1 e vimos que esse trabalho é 3 sobre 2 vezes P0, V0 menos P1, V1. Aí mais o trabalho de P a C. Mas a gente vê que o trabalho que no processo de B até C, o que acontece? É um processo isocórico, em que o volume é constante. Em um processo isocórico, o trabalho num processo isocórico é nulo. Por quê? Vamos supor que a gente vai calcular esse trabalho. O trabalho de B até C vai ser igual ao que? A integral da pressão vezes a variação de volume. Não é isso? Só que a gente vê que o volume não varia. No processo isocórico, o volume não varia. O volume é constante. Logo, o que acontece? Essa integral aqui, esse dv é zero e essa integral fica nula. Logo, o trabalho num processo isocórico é zero. Então, eu posso escrever que o trabalho de B até C é zero. Então, todo esse trabalho aqui que aconteceu pelo processo de A até B e depois de B até C é o trabalho igual ao trabalho de A até B, porque o trabalho de B até C é zero. Então, vamos substituir a expressão do trabalho de A até B nessa equação. Então, a variação de energia interna, o C menos o A, igual a quantidade de calor trocada, menos trabalho de A até B, que é 3 sobre 2 de P0, V0, menos P1, V1. Beleza. P1, V1. Então, a gente calculou a nossa variação de energia interna usando esses dois primeiros processos, de A até B e depois de B até C. Então, vamos agora calcular essa mesma variação de energia interna, só que pelo processo isobárico. Vou chamar de processo 2. Eu quero ir de A diretamente a C. Quero sair do estado A e quero ir diretamente a C, sem passar por B primeiro. Então, vamos lá calcular a variação de energia interna nesse processo. O C menos o A é igual a quantidade de calor que eu vou trocar nesse processo, que é exatamente o que ele pede na questão. Ele pede qual a quantidade de calor recebida nesse processo. Então, vai ser a quantidade de calor recebida no processo diretamente, vou chamar de um Q', menos o trabalho desse processo, né? Trabalho vou chamar de W'. Vamos calcular primeiro quem é esse trabalho. Esse trabalho vai ser igual a integral, a variação de volume nesse processo aqui sai de V0 e vai até V1, V0, V1. A pressão é P0, que é constante, vezes dV. Trabalho é igual. A pressão é uma constante, sai para fora da integral, fica a integral de dV. Logo fica V1 menos V0. Então, substituindo na nossa equação, é igual a Q' menos P0, V1 menos V0. Mas eu acho que vocês devem estar com uma dúvida. Por que essa quantidade de calor Q'
não é a mesma dessa quantidade de calor Q, porque os processos são totalmente diferentes. Essa Q desse processo 1 aqui foi a quantidade de calor recebida pelo sistema no processo isocórico. E essa Q'inha, que é o que ele pede na questão, é a quantidade de calor no processo isobárico, nesse processo aqui. Entendeu? Por isso que essa é uma quantidade de calor totalmente diferente. Então, a gente tem essa nossa segunda expressão aqui. Agora a gente usa o que? O princípio da conservação da energia, que a variação de energia interna entre dois estados independe do caminho. Ou seja, a gente pode igualar as duas equações, a equação 1 e a equação 2. Igualando fica Q menos 3 sobre 2 P0 V0 menos P1 V1 é igual a Q' menos P0 V1 menos V2. Isolando a nossa quantidade de calor nesse processo isobárico, que é o que ele pede na questão, nosso Q', que eu posso dizer a quantidade de calor no processo AC, mas eu vou expressar por Q', é igual a quantidade de calor, a esse Q aqui, mais passo esse termo para o outro lado, positivo, P0 V1 menos V0, menos 3 meio de P0 V0 menos P1 V1. E então, essa é o nosso calor que o sistema recebe ao sair do estado A até o estado B pelo processo isobárico.